Olá, bom dia. Hoje estamos com o Minoru Ueda, palestrante, escritor e Master Coach. Convidei ele para falar rapidamente para a gente dividir sobre o que é liderança positiva. Olá pessoal, muito prazer, eu quero parabenizar o Celso por esse trabalho. A liderança positiva, ela é um processo ligado aos estudos da psicologia positiva. Acima de tudo, trabalhando os pontos fortes, elementos essenciais, para a gestão de pessoas, para a gestão de carreira, tudo isso. Além disso, a gente trabalha na liderança positiva o conceito de sentido e significado do trabalho e da vida. Porque cada vez mais a nossa longevidade, a vida nossa, a gente está tendo mais tempo de vida, mais quilometragem de vida. Isso necessita um significado mais positivo para a atividade. A outra questão muito legal que a gente trabalha, além dos pontos fortes, significado, é o flow. O flow é o fluir, né? É um trabalho desenvolvido, estudos de um psicólogo chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que ele trabalha o conceito de, acho que você já teve flow, né? Sabe aqueles momentos de você fazer uma atividade, você não vê o tempo passar, aquela atividade fala assim, nossa, eu quero fazer isso de novo, aquela atividade onde você observa que você utiliza o seu potencial, ele está muito alinhado também, principalmente, o que você utiliza de potencial, de suas competências e o seu desafio. Porque muitas pessoas, no dia a dia de trabalho ou no dia a dia da vida, percebem que é necessário essa qualidade de vida, né? Então, a liderança positiva são ferramentas que a gente vai utilizando, que a gente vai compartilhando para os líderes, por exemplo, nesse curso que o Celso está acompanhando, que as pessoas começam a perceber o quanto que é importante trabalhar com os pontos fortes e talentos. Na verdade, trabalhar com aquilo que funciona, né? No mundo do trabalho ou no mundo do relacionamento interpessoal. Então, Minoru, muito se fala de autoconhecimento, autoajuda, mas as pessoas que estão perdidas, vamos dizer assim, às vezes demoram um pouco para cair a ficha. Que dica que você pode dar para o pessoal ter aquele estado e começar a fazer algo de diferente? Olha só, Sandra, essa pergunta é muito legal, porque ela não é só no Brasil que isso acontece. A gente costuma falar, tanto nas palestras, nos treinamentos, que isso é uma cultura olhada dentro do passado nosso. Aí você fala, do passado como? Na escola, por exemplo. Vamos pegar, de repente você é pai ou mãe, chega uma criança com um boletim escolar, se isso ainda existe, né, no mercado. A pessoa chega com nota 10 em matemática, nota 10 em química e 3 em português. Você vai dedicar mais tempo em qual? Se você for, como todo mundo, vai dedicar nos 3 de português. Agora, vem cá, e os 10? Os outros 10? Então, a gente esquece o que funciona. E isso vai criando, a gente chama isso de modelo mental, vai criando um modelo mental no indivíduo, falando o seguinte, eu só vou dar certo, só vou entregar, só vou ter questões positivas na minha vida se eu resolver daquilo que eu sou ruim. E esquece o potencial. E ao esquecer o potencial, as pessoas ficam desmotivadas. Então, o segredo é perceber o que você faz de bom, as coisas, a gente chama isso de pontos fortes, aptidão. E olha só, o que pode te ajudar? Sabe um assunto, uma atividade que você aprende rápido? Sabe aquela atividade profissional ou algo que você faz no seu trabalho ou na sua vida que te dá satisfação? Eu falo o seguinte, que às vezes as pessoas não têm muita consciência disso, porque o mercado de trabalho, a gente ainda fica trabalhando muito com gap, aquilo que não funciona. Tudo bem, tem que trabalhar com o que não funciona, mas o que funciona, você esquece. Então esse trabalho, esse foco no que funciona também é muito importante. Eu não estou falando para não desenvolver aquilo que não tem potência, que ainda é necessário, mas também não esquecer que funciona, porque isso a gente fala que é o grande combustível da automotivação, porque a automotivação é você focar no que funciona, e o que não funciona pode trazer sim um grande diferencial. E isso não é eu que estou falando, existem estudos, principalmente do professor Clifton, do professor Buckingham, que observa isso, que a gente só consegue trabalhar com alta performance e excelência se a gente trabalhar com nossos pontos fortes e com nossos talentos. O problema é que, como descobrir os meus pontos fortes? Como descobrir os meus talentos? Já dei 2 dicas. Aquilo que você aprende rápido e aquilo que você tem satisfação. Terceira dica, o que você tem desejo de fazer. Sabe quando você faz algo e você fala, nossa, eu quero fazer isso de novo? Esse é um mecanismo muito interessante. Então, como todo ser humano, a gente é ligado ao que é mais cômodo, mais seguro para a gente, né? Então, pelo que eu entendi,
foca também nesses pontos fortes e explorar ainda mais, não só os pontos a melhorar, não é isso? Sim, sim. E por isso que é o radar da liderança, porque é o líder que influencia esse processo. E a gente tem muitos participantes que fizeram o nosso curso e eles dão esse feedback para a gente. Nossa, Ueda, eu comecei a fazer uma reunião e comecei a trabalhar todas as nossas conquistas que a gente já fez de importante. Tudo bem, a gente tem gaps, a gente tem aí desafios, a gente tem cobrança, mas é que tá, o cérebro humano, ele precisa primeiro trabalhar com os aspectos positivos para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta seguro, para externalizar. Por isso que esse processo do que funciona, os pontos fortes, talentos, é muito forte no dia a dia. Porque hoje a gente percebe muito que às vezes, principalmente o pessoal da área técnica, tende, se não está indo muito bem, voltar-se à área técnica. E não está errado, mas e as questões comportamentais? A questão de comunicação, às vezes é uma viradinha no processo relacional que pode dar uma grande diferença. E essa viradinha, às vezes, é um feedback positivo. Por isso que o feedback também faz parte de uma das ferramentas aí do dia a dia. Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm passado por momentos de reflexão, mudança de carreira, reavaliação, etc. e tal. E aí no mundo corporativo a gente tem muito a questão de missão, valores, princípios, etc. e tal. Eu tenho recomendado fortemente para essas pessoas desenhar o seu próprio propósito, né? E uma das perguntas que a pessoa tem que se fazer é o que faz ela sair da cama numa segunda-feira e sair com aquela vontade de fazer alguma coisa, né? E aí, dentro de desenhar um propósito aliado à liderança positiva, o que você pode trazer mais de dica e contribuir para os nossos acompanhantes desse canal? Excelente pergunta, porque aquela musiquinha do Fantástico, né, às vezes dá a síndrome da segunda-feira. E a gente vê nas redes sociais. E se você perguntar, geralmente, para as pessoas que gostam do que fazem ou fazem o que gostam, que é um direcionador para o propósito, você perceberá que essa pessoa tem aquela famosa reflexão: a minha atividade de hobby é o que eu faço, é a minha atividade profissional. A questão, lembra do pontos fortes que eu falei, de você ter desejo, de satisfação, tudo isso. Uma questão muito importante que a gente tem estudado no Flow, por exemplo, que é uma ferramenta preciosa, que é o fluir. Eu falo que é o prazer do presente, é a motivação do presente, o Flow, é estar presente no que você faz. É um processo de você ter metas que são autotélicas, ou seja, que têm significados para você. São metas não apenas questões materiais, mas metas de como você pode auxiliar um pouco mais as pessoas que estão ao seu redor. Como que você pode fazer um mundo melhor. Às vezes as pessoas falam: mas Ueda, isso é romântico. Ele é muito mais do que romântico, porque você, ao semear coisas boas onde você vive, provavelmente você o receberá. Isso a gente pode fazer dentro de casa, isso a gente pode fazer na nossa empresa. Então, quando você tem amigos, por exemplo, você tem um relacionamento positivo, provavelmente você não vê a hora de chegar segunda-feira. Então, isso é interessante porque eu faço o clima organizacional, eu tenho uma responsabilidade. Uma dica é: deixe de julgar, comece a validar o outro. E você só valida o outro se você se autoconhece. Por quê? Autoconhecer é permitir que a outra pessoa também seja humana. A outra pessoa, de repente, tenha necessidade. A outra pessoa tem dor também. Então, é esse processo de humanidade que a gente vem exercitando na liderança positiva. É esse processo, como o Celso diz, né? de observar, talvez mudar o modelo mental e falar: puxa vida, é a musiquinha do Fantástico, e falar: uhul, tá chegando segunda-feira. Muito interessante a palavra que você usou de romantismo, né? A gente vê muita matéria, muito conteúdo e tem muita coisa que é vazio, não tem algum propósito maior, né? Acaba virando um modismo de certa forma, né? Pelo contrário, eu tenho acompanhado o trabalho, não só como palestrante, né? Mas assim, a percepção que eu tenho dos seus trabalhos não é simplesmente expor um conceito novo, né? Você impacta positivamente as pessoas que participam das suas campanhas, né? E aí, para reforçar isso daí, para deixar claro para as pessoas que estão acompanhando esse canal, se você puder dar exemplos de alunos seus ou pessoas que acompanharam algum treinamento teu, cases que a pessoa reportou: poxa, eu fiz o teu curso e eu consegui isso ou aquilo, para a gente fechar aí nosso bate-papo. Legal, Celso. É interessante porque, como nós trabalhamos com a ferramenta de coaching,
E a ferramenta de coach, ela pode se tornar um primeiro processo de autoconhecimento e pode se tornar também uma profissão. Então nós temos vários amigos e vários hoje são amigos e ex-alunos que trabalharam e desenvolveram esse processo e começaram a olhar que colocaram de repente a escada no lugar errado. Ou então potencializar a sua carreira, observando também que é possível não apenas você atingir os resultados da empresa, mas também você equilibrar vida pessoal e vida profissional. Uma das questões que a gente fala é como está a sua roda da vida, né? Onde você está colocando o maior foco. Então isso é interessante. E hoje a gente tem trabalhado muito um tripé que é o tripé da sabedoria, que é o tripé da serenidade e o tripé do sucesso. É necessário sabedoria para você atingir os resultados. É necessidade de serenidade para você perceber, para equilibrar a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Porque o sucesso da realidade é a pergunta que eu deixo para você. Qual a marca que você quer deixar para o mundo? Como é que você quer ser reconhecido ou conhecido? Ou, de repente, você só veio e gastou um pouquinho de ar das pessoas e não permitiu que as outras pessoas respirassem melhor. Eu agradeço ao Celso, dou parabéns por esse trabalho e aguardo vocês no curso Liderança Positiva aí, ou do Ser Positivo. Minoro, muito obrigado por contribuir aí e favorecer o mercado com seus ensinamentos, que com certeza contribui para o crescimento do nosso Brasil. Obrigado. Obrigado.